Olá, meu nome é Rebeca e vamos falar nesse vídeo sobre as plantas carnívoras. Ao contrário do que muita gente pensa, as plantas carnívoras não conseguem alimentar-se de seres humanos devido ao seu tamanho muito pequeno. Elas conseguem atrair insetos, aracnídeos ou até mesmo anfíbios e capturam através de folhas modificadas e conseguem digerir as presas pelas enzimas que possuem. Como todas as outras plantas, as plantas carnívoras também realizam fotossíntese. E essa capacidade que elas desenvolveram de capturar animais é para suprir as suas necessidades, porque elas vivem em solos pobres em nutrientes, encharcados e ácidos, e por isso precisam de um complemento para conseguir sobreviver. Essas plantas estão presentes em quase todo o mundo, sendo mais predominante na faixa tropical. Há uma grande diversidade no Sudeste Asiático, nas Américas e na Austrália. E estão presentes também, com menor variedade, no sul da Europa e África. Elas foram descobertas em 1768 pelo botânico inglês John Ellis, que ficou maravilhado com a Dionaea muscipula pelo seu processo de captura de insetos. Um século depois, Charles Darwin, que criou a teoria da evolução das espécies, publicou o primeiro livro dedicado às plantas carnívoras. E então, com o passar dos anos, mais espécies foram descobertas e mais pesquisas foram sendo feitas sobre elas. Para que uma planta seja considerada carnívora, ela precisa ter 3 características: atrair as presas, capturá-las e digeri-las. Mas há controvérsias quanto a isso. Olá, meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre a alimentação e captura desse alimento das plantas carnívoras. O alimento das plantas carnívoras depende muito de onde elas vivem. Muitas plantas carnívoras que vivem com as armadilhas submersas na água se nutrem de pequenas presas, como rotíferos e cladóceros, e ainda presas maiores, como larvas de mosquito e até peixes. Algumas espécies são adaptadas a capturar protozoários, enquanto outras tendem a capturar presas bem maiores, como alguns insetos voadores. A maioria das espécies de plantas carnívoras se alimentam de insetos, especialmente moscas, mariposas, vespas, borboletas, besouros, formigas ou até insetos rastejantes, e por isso também são chamadas de plantas insetívoras. Ocasionalmente, algumas espécies maiores capturam vertebrados, como ratos e pássaros. As nepentes são uma das espécies onde isso pode acontecer. Qualquer rato ou pássaro mais distraído pode muito bem cair dentro de uma armadilha e não conseguir sair pelos próprios mecanismos da planta, e acaba morrendo. Apesar dessa habilidade de capturar presas maiores, elas normalmente satisfazem o seu apetite voraz apenas com insetos. Cores vivas e odores adocicados ou podres são os mecanismos usados para iludir e atrair as presas. Os insetos chegam achando que vão se deliciar com um bom néctar ou cadáver e eles é que acabam virando banquete. Cada espécie tem sua própria estratégia de captura, mas são 3 tipos básicos. O primeiro são folhas colantes, no caso das dionéias, onde as folhas se fecham para prender a vítima. Existe também a urna alagada, como nas nepentes, onde o bicho desliza pelas paredes e se afoga no fundo de um bolsão. E por último tem um bico adesivo, como ocorre nas drosérias, a espécie mais comum no Brasil, que tem uma pelugem grudenta nas folhas, onde elas se curvam sobre a presa para devorá-la. A maior fonte de energia das plantas carnívoras não são os animais que elas capturam, mas sim a fotossíntese, como ocorre em qualquer planta. A maior fonte de energia das plantas carnívoras não são os animais que elas capturam, mas sim a fotossíntese, como ocorre em qualquer planta. As presas servem como complemento nutricional, ajudando a suprir a necessidade de nitrato e fosfato, que são escassos nos solos ácidos e pobres em que elas vivem. Olá, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre o processo digestivo das plantas carnívoras, que se assemelham ao processo digestivo dos seres humanos. As plantas carnívoras, elas utilizam enzimas proteolíticas que vão quebrar substâncias em partículas menores até que seja possível a absorção dessas partículas pelas folhas. A diferença entre o processo digestivo das plantas carnívoras e o processo digestivo dos humanos está justamente na duração desse processo digestivo. Agora eu vou falar de algumas enzimas que estão relacionadas a esse processo digestivo. Ribonuclease, lipase, protease e fosfatase ácida, elas estão presentes no processo digestivo dos gêneros Nepenthes, do gênero Utricularia.
Enzimas como invertase e protease, elas estão presentes no gênero Sarracenia e Drosera. Olá, meu nome é Cristiele e eu vou falar um pouco sobre alguns gêneros de plantas carnívoras. O gênero Drosera, ele é popularmente conhecido como orvalinha. Isso se dá pelo fato de ele possuir pequenas gotículas de mucilagem na ponta das lâminas foliares que se parecem com tentáculos. A captura das presas nesse gênero se dá ou por contato direto nesse muco adesivo ou por atração. Essa atração ocorre pela cor e pelo odor do néctar dessas plantas, onde as presas tocam os tentáculos, que prontamente se curvam sobre as presas, que passam a se debater, estimulando a liberação de enzimas digestivas. A digestão ocorre por aproximadamente 7 dias nesse gênero, ocorrendo na base da folha e dos tentáculos. Bom, as plantas do gênero Utricularia são herbáceas, aquáticas submersas ou de terrenos brejosos úmidos. Elas possuem pequenas urnas de origem foliar, que são transformadas em armadilhas chamadas utrículos, com as quais elas capturam e digerem diminutos organismos aquáticos. O utrículo possui uma abertura que se mantém fechada e estanca a água por um tipo de porta ou válvula que é ladeada por cerdas, mais ou menos longas. Por efeito osmótico ou de turgência celular, a água contida no utrículo passa continuamente através de suas paredes para o meio ambiente, resultando num equilíbrio instável pela diferença de pressão interna e externa. As cerdas funcionam como gatilho e, ao menor contato, deslocam a porta, permitindo o súbito retorno das paredes à sua formação original. A água que penetra no utrículo por sucção arrasta consigo tudo aquilo que estiver contido nas mediações. Os organismos sugados e impedidos de fugir são digeridos por meio de enzimas secretadas por glândulas da superfície interna do utrículo. O gênero Utricularia, ele é encontrado submerso em água, como é possível observar aqui, ou em ambientes brejosos muito úmidos. Essas partes escuras aqui em preto são os utrículos, que são as regiões responsáveis pela captura das presas. Um gênero muito conhecido de plantas carnívoras são as dionélias. Elas capturam suas presas através de lóbulos unidos pela base e presos na ponta de cada uma das folhas. Ela também é conhecida como Vênus papamosca. Seu mecanismo de captura é disparado quando a presa toca os pelos localizados na parte interna de cada lado da armadilha. A ativação só ocorre quando esses pelos são tocados de forma rápida e sucessiva para evitar uma ativação acidental por pingos de chuva, por exemplo. Os lóbulos se fecham em cerca de 100 milissegundos. Quando os pelos de disparo são estimulados, um impulso, envolvendo principalmente íons de cálcio, é gerado e ele se propaga através da armadilha e estimula as células dos lóbulos. Quando a presa não consegue escapar, os seus movimentos continuam a estimular os pelos de disparo, fazendo com que a armadilha se feche ainda mais e comece o processo de digestão. Mas, quando a presa escapa e não há esse estímulo vindo de seus movimentos, a armadilha se abre novamente para evitar o esforço da digestão em vão. A digestão é catalisada por enzimas que são secretadas por glândulas nos lóbulos. Dura aproximadamente uma semana e após a digestão resta apenas um exoesqueleto de quitina da presa. Então, a armadilha se abre novamente para ser reutilizada. As nepentes possuem algumas das maiores espécies de plantas carnívoras existentes e têm a forma de trepadeira. Elas possuem na ponta das folhas estruturas semelhantes a jarros, sendo na verdade continuações da própria folha modificada. Sobre a abertura encontra-se uma estrutura semelhante a uma tampa, normalmente colorida, que serve de proteção estática para a armadilha não se encharcar. Isso faz com que apenas uma porção do líquido encontre-se no seu interior. Neste líquido que insetos, aranhas e até mesmo pequenos pássaros ficam presos ao escorregarem para dentro do tubo, atraído pelas cores e pelo brilho de glândulas situadas na base da tampa. Uma vez dentro, uma parede cerosa e pelos no interior da folha voltados para baixo evitam que a presa consiga escalar e então o animal é digerido. Bom, agora eu vou falar da família Sarraceniaceae, que ela é dividida em 3 gêneros, incluindo a Sarracenia, que é esse que eu vou comentar agora. A Sarracenia, ela tem origem na América do Norte e ela é conhecida pela modificação na estrutura da sua folha.
ou seja, ela refinou a sua folha de forma que tornasse um tubo vertical. Este gênero é conhecido pela designação carnívora entropeta, que deriva da forma da planta, ou seja, é basicamente a folha que tomou a forma de um funil. As plantas elas têm um capuz, como a gente pode observar aqui, que de primeira vista a gente até confunde com uma flor, e ela utiliza isso para atrair os insetos. Após a quebra da dormência dessas flores no inverno, elas começam a florescer, e antes mesmo que abra as armadilhas, elas florescem para que elas não espante os insetos polinizadores, e só depois que essas pétalas caem que as armadilhas vão abrir para ingerir os insetos. As glândulas de néctar e as cores vivas dessa planta, elas servem para atrair os insetos. Quando os insetos atraídos essas plantas entram aqui, eles não conseguem se aderir à parede da planta. Então eles escorregam e caem no líquido enzimático que existe aqui. O líquido enzimático, com a junção de bactérias nitrificantes, vão fazer a digestão desse inseto, e essa digestão ocorre mais ou menos por um período de 48 horas. Para concluirmos esse tema, é válido ressaltar a importância de se estudar as plantas carnívoras, justamente para desmistificar aquela história de que as plantas carnívoras elas vão comer seres humanos, porque não existe nada disso. Elas são carnívoras devido a uma adaptação, porque onde elas vivem normalmente são ambientes de solos pobres em nutrientes. Então, exatamente para elas suprirem essa necessidade, elas desenvolveram essa adaptação de se alimentar de insetos, aranhas, entre outros animais. E por isso precisam de um comportamento de um comportamento. Não, gente, peraí, não vai dar. Olá, meu nome é Gustavo. Vou falar sobre alimentação. Até que as folhas. Ai, corta. Charles Darwin. Fala Darwin. Darwin, tá bom. Darwin. Tá bom. O fato de ele possuir gotículas de mucilagem nas ingeridos. E é neste líquido que insetos, aranhas e mesmo pequenos... Quer que eu chegue mais? É porque continua. Este gênero. Calma aí, velho. Peraí, gente, eu me perco nesse tanto de texto.